dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Nós vamos estar louvando a Deus. A palavra de Deus diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. E nós precisamos de muita paz, né? Ele é a nossa paz, é o shalom da nossa vida. Então nós vamos louvar o Senhor com esse hino: se teu coração estiver em paz. Como vai, meus queridos e amados irmãos? Já começamos a louvar a Deus, mas que a paz de Jesus, o louvor, a honra, a glória que é dada a Ele, possa também estar transbordando em teu coração da alegria de poder adorar, de poder contemplar a sua face, de estar diante da face do Cordeiro, pois Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador e com certeza Ele tem tomado conta de cada um de nós. Então, louvado e glorificado seja para sempre o Cordeiro, o nome de Jesus, o Salvador, o leão da tribo de Judá, aquele que reina e que vive eternamente e que está sobre as nossas vidas, que é o cabeça da igreja, que é o governador e que está na autoridade de todas as coisas. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar antes de compartilharmos a palavra de Deus. Vamos buscar a face do Todo-Poderoso em oração. Feche teus olhos e também abre o teu coração em oração diante de Deus nesse momento. Paizinho, Pai querido, estamos buscando a tua face, ó Pai, diante de tanta ansiedade, lutas, problemas ou dificuldades. Mas, ó Pai, queremos depositar diante de Ti a nossa oração, o nosso clamor. Toma, Pai, todas as coisas nas Tuas mãos. Leve diante do Teu altar e diante da Tua presença, pois em Ti há, ó Pai, resposta para tudo quanto necessitamos. Olhe para nós, olhe para a Tua igreja. Ó Deus, esteja atento a cada oração, a cada clamor que está sendo feito agora diante de Ti, pois Tu nos conheces, ó Pai, sabes as nossas necessidades, sabes, ó Pai, daquilo que precisamos. E
que o Senhor possa vir ao nosso encontro e que a resposta, o milagre, o agir de Deus, o derramar de Deus esteja sendo feito sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, para o louvor do teu nome. Abençoa-nos, Senhor, pois precisamos de ti. Segura-nos pela tua mão, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar com os irmãos algumas lições rápidas daquilo que nós aprendemos com o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9. Então, em 1 Pedro 2, versículo 9, que é um versículo muito conhecido do povo de Deus, daqueles que seguem a Cristo, é um versículo muito conhecido, mas se você não conhece, eu gostaria de compartilhar algumas lições com você, nesse momento, em 1 Pedro 2, 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Irmãos, às vezes encontramos algumas pessoas, alguns queridos, querendo saber o propósito pela qual Deus os chamou às suas vidas. Porque Deus os colocou numa igreja, porque Deus os chamou, para que propósito? Quando nós compreendemos, entendemos verdadeiramente a nova vida, a nova natureza que Cristo nos dá, que Cristo nos faz quando nós temos um encontro com Ele, compreendemos então que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa, tremenda, divina luz. Infelizmente, eu digo que infelizmente, e não são poucos hoje, que tem muitas pessoas procurando respostas para encontrar-se com o propósito de Deus, com os profetas de plantão no mundo gospel, nesse mundo religioso. E as respostas, e muitas respostas que elas têm recebido, têm sido da teologia da prosperidade ou da teologia do medo. Elas têm procurado respostas em tantos lugares, com tantas pessoas, e que têm se esquecido de olhar para a Bíblia, têm se esquecido de voltar-se o seu olhar para a palavra de Deus, pois nela nós encontramos a resposta do propósito de Deus para cada um de nós. O apóstolo Pedro, ele já começa a trazer esta revelação dos propósitos eternos de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas, para o nosso viver como crentes, salvos, libertos e lavados pelo sangue de Jesus. Veja só como o apóstolo ele começa a falar a respeito destas verdades espirituais, desse propósito, desse chamado de Deus para cada um de nós. Ele começa a falar que nós somos a geração eleita. O apóstolo, então, Pedro está revelando que nós pertencemos a um povo, a um novo povo, que agora é propriedade de Deus. Nós não pertencemos a um povo que fomos escolhidos pelo seu DNA, na sua nacionalidade. Nós fomos agora alcançados pela infinita graça, amor e misericórdia de Deus. Então nós pertencemos a Ele, nós pertencemos a uma igreja na qual nós fomos chamados noiva do Cordeiro. Essa nova identidade que encontramos com Deus, apesar de nós estarmos neste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Então esta obra que é feita somente através de Jesus Cristo, como o próprio João diz em 15:16, nas palavras de Jesus: não foste vós que me escolhestes a mim, ao contrário, eu escolhi a vós outros. Nós pertencemos a Ele e nós somos propriedades dele. Nós somos hoje esta geração eleita, escolhida por Deus. E
E ainda ele vai falando, sacerdócio real. O ofício sacerdotal no templo era de entrar na presença de Deus, mediar o pecado do povo. Então ele era o mediador entre o povo e Deus. E o apóstolo Pedro, ao descrever o ofício sacerdotal, ele dirigido, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava expressando justamente o que Moisés escreveu lá para a tribo de Levi, em Êxodo 19, versículo 6, quando diz o seguinte: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O povo de Israel, ele deveria ser esse representante de Deus aqui na terra. Era esse o ofício pelo qual Deus estava chamando o povo de Israel, não só a tribo de Levi, mas todas as tribos. E o povo de Israel errou nesse propósito. Mas a todos quantos receberam Cristo Jesus como Salvador, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu querido, hoje nós somos esse sacerdócio real por Jesus Cristo, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o sumo sacerdote. Então Ele tem toda a autoridade a nos conferir, a nos fazer, a nos transformar através do seu sangue também em sacerdote, através do sacrifício de Jesus Cristo. Hoje nós somos sacerdotes de Deus, porque o próprio profeta Zacarias descreve no capítulo 6, versículo 13 o seguinte: será revestido de glória, assentar-se-á ao seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Só Ele tem o poder de nos fazer sacerdócio real. Nós fomos salvos por Jesus Cristo. Nós temos uma nova identidade com Ele, através da cruz do Calvário. Fomos alcançados, salvos, e agora estamos servindo a esse Rei que nos fez sacerdotes, com o privilégio de poder entrar na presença de Deus através da graça de Jesus. A gente não precisa de um guru, a gente não precisa de uma pessoa que possa interceder por nós. Deus em Cristo nos fez sacerdote dele, para que possamos entrar diante dele, com toda a ousadia e temor e tremor no coração, pois somos sacerdotes reais. E mais, o apóstolo ainda continua falando, destacando: nós somos uma nação santa. Nós fomos chamados por Deus e fomos feitos um povo com Ele. Nós somos hoje o novo Israel, mas nós fomos chamados para vivermos separados por Deus, a fim de servi-lo, a fim de glorificá-lo, honrá-lo através das nossas obras. Você foi chamado para ser servo. E neste serviço, ou neste trabalho, nós estamos então oferecendo a Deus. Nós somos salvos por Ele, para que todo o nosso serviço fosse oferecido em santidade. E por isso que nós estamos nesse processo de santificação. Nós fomos feitos nação santa, servo de Deus, para que pudéssemos buscar a presença do Senhor. E na face de Deus, no altar do Senhor, o atributo de Deus é que Ele é santo. E a obra que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas é uma obra de santificação, a fim de que todo o nosso serviço seja santo na presença do Senhor. E aí ele vai terminando: propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Ele, nós temos uma nova identidade, somos dele, pois fomos comprados por um alto preço. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, e ao sermos propriedade exclusiva dele, significa que Ele, o nosso Deus, por nós pertencermos a Ele, propriedade dele, Ele não divide esta propriedade com ninguém. Pertencemos a Ele, ponto. Somos dele e pronto. E se você compreende esta revelação, se você compreende esta
verdade, isso quer dizer então que esta propriedade que sou eu, que é você, nós temos um valor muito grande para Deus, e esse valor não está na nossa natureza carnal, não, por favor, esse valor está na propriedade exclusiva de que nós pertencemos a Ele por causa do Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus e o diabo não pode nos tocar. E Deus está fazendo a sua obra nas nossas vidas, a fim de que nós possamos anunciar, proclamar, evangelizar, falar daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados, meu querido, com um propósito, para falar do poder de Deus, para anunciar o poder de Deus, para demonstrar, revelar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus para andar na sua luz, revelando as grandezas daquele que nos chamou, daquele que nos salvou. Meu querido, nós não podemos nos calar. Nós estamos vivendo os últimos tempos e a volta de Jesus está muito próxima e a responsabilidade nossa é de anunciar o reino de Deus e a sua salvação. Aí eu pergunto, você está vivendo de acordo com esta revelação, com este propósito para a sua vida? O que você tem falado, as suas conversas hoje, apontam para a obra salvadora de Cristo Jesus? Ou você está preocupado em discutir política, em discutir as coisas, em discutir as situações sociais? Meu querido, nós pertencemos aos céus. E se nós pertencemos aos céus, nós temos de falar daquilo que está nos céus. Nós não podemos ficar encostados nas trevas, pecando. Nós fomos chamados para falar, declarar, revelar a grandiosidade do poder de Deus. Então você foi chamado para viver o melhor do céu na sua vida, e esta obra pertence a Deus, e ela está sendo feita no nosso coração, a fim de que as outras pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nós encontramos no nosso caminho, as pessoas com quem nós convivemos, a nossa casa, a nossa família, seja quem for, nós fomos chamados para encaminhar, para direcionar, para falar a respeito do céu, da realidade dos céus, da vida com Deus e da volta de Jesus, e de que nós precisamos estar preparados e que só Jesus Cristo salva. Foi para isso que você foi chamado. É para isso que Deus te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso. Você foi chamado para viver o melhor de Deus aqui, anunciando, falando a respeito da sua obra, a respeito do Evangelho, a respeito da graça de Jesus. Portanto, Deus possa abençoar e que Deus possa completar esta obra no seu coração e que você possa compreender a cada dia estas verdades espirituais em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra, por tudo quanto o Senhor nos ensina, por tudo quanto o Senhor revela a cada um de nós. Ó Deus, que possamos, ó Pai, ter as nossas mentes cheias da tua palavra, para compreendermos, ó Deus, essas verdades espirituais, para que, ó Deus, possamos viver os propósitos pelo qual Deus nos chamou, pelo qual Deus nos deu uma nova identidade, na qual o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas e nos conduzindo, para que possamos anunciar, falar e revelar das grandezas que há em Deus, em Cristo Jesus e nessa salvação e na obra que o Senhor deseja fazer na vida de todos nós. Então, Pai, muito obrigado. Continue a revelar, continue a nos ensinar, continue a nos conduzir sempre para que possamos viver a tua verdade, o caminho da vida, o caminho da eternidade. Nós te louvamos e te glorificamos e oramos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida e que Deus possa continuar falando, derramando, trazendo a luz dos céus sobre você através desta palavra. E compartilhe esta palavra, compartilhe esta mensagem
com todas as outras pessoas. E se você deseja conhecer a Igreja Batista Memorial, e muito em breve nós estaremos reunidos, claro, respeitando as regras e as leis, mas vou deixar na descrição do link o endereço da nossa igreja, dessa família espiritual, dessa casa espiritual, na qual nós estamos aqui para buscar a presença de Deus, para nos alimentar da palavra e viver da palavra, pois essa palavra, ela é a verdade que nos liberta. Meu querido, Deus possa abençoar ricamente a sua vida, continuar protegendo e guardando a cada um de nós, a nossa casa, a nossa família, a todos nós, possamos estar debaixo da proteção do Altíssimo. E que Deus abençoe ricamente a cada um dos amados irmãos, em nome de Jesus. E um grande abraço, um grande beijo. Nós assim abençoamos, oramos e intercedemos por vocês. Em nome de Jesus. Amém.